Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, louvando, exaltando o nome santo, este nome poderoso. Temos nos alegrado na sua presença e os louvores aqui entoados, louvores maravilhosos. Amém? Convido a leitura na palavra do Senhor, em Tiago, livro de Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, depois, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Primeiro, Tiago 5. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Nesse momento de oração, é o momento que nós apresentamos o tema da nossa campanha esses dias, em prol dos casamentos e, consequentemente, das famílias. Mas, em especial, nós vamos apresentar nesta oração também, por a necessidade de agora, ao presbítero, nosso irmão Josué, que teve que ir ao pronto-socorro com a pressão elevada, alta, e foi ali ser socorrido. Mas Jesus chegou primeiro, está por lá, né? Se ele quiser tratar primeiro que o médico, já tratou essa hora e já está voltando para cá em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar o pastor Walter para fazer essa oração de intercessão, primeiro pelo nosso irmão Josué, em seguida pelas famílias. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. A irmã que está também, pode vir até aqui, minha irmã, vamos orar. Também uma jovem, irmã Kézia Jardim. A nossa irmã que está... tá bom, vai receber a oração daí mesmo. Ok. Então oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, o seu Filho, nós queremos bendizer o teu nome, porque tu és Deus, e além de ti, Senhor, não há outro, nem nos céus, nem na terra. Tu és Deus de perto e Deus de longe, Senhor. Nós oramos a ti pelo teu servo Josué, Pai, pela jovem Kézia, Pai, pela tua serva que se encontra aqui, Senhor, também com problema de saúde. Rogamos, meu Senhor, que no nome de Jesus, o seu Filho, o Senhor repreenda toda a enfermidade, Pai. Senhor, nós intercedemos a Ti agora pelos casais, pelas famílias, meu Senhor. Nós, nesse momento, Pai, entramos em Tua presença, suplicando, meu Senhor, que toda barreira, Pai Santo, criada nos relacionamentos, sejam derrubadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, que toda fortaleza mental, meu Senhor, venha ruir, Pai Santo, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que todo espírito de prostituição, que todo espírito de adultério, bata em retirada, no nome de Jesus, para a glória e honra do
no seu nome santo. É o que a tua igreja, Senhor, clama a ti agora e sempre. Amém. Aleluia. Meus irmãos, os textos que nós lemos, tanto de Tiago como de Hebreus, eles nos chamam a atenção para esta verdade, né, que esse texto traz sobre a fé, sobre o poder que age através da fé, da confiança que o crente tem em Jesus. E como prova disso, o segundo texto de Tiago, ele apresenta Elias, o profeta Elias, fazendo uso também da fé, da confiança que ele tinha no Senhor, de orar e não chover, orar de novo e chover. Isso parece algo, nesse tempo, muito estranho para nós, diante de pouca, podemos dizer, pouca evidência desta fé, da funcionalidade, operosidade, da fé, da confiança que nós temos do Senhor. Os escritores hebreus diz que a fé é a certeza. E o que é certeza é aquilo que é certo. É aquilo que acontece. E isso é verdade. Porque tudo o que a Bíblia diz é verdade. E a verdade bíblica é para ser vivenciada por nós. Aqui foi orado, pedindo a intervenção do Senhor na vida do servo dele. Jesus pode ou não pode? Pode. Glória a Deus por isso. E nós somos movidos por esta confiança, por esta fé que nós temos em Deus. A nossa fé confessional, a nossa crença, a nossa devoção expressada no segmento denominacional, no caso nosso, em particular, da Assembleia de Deus, nós temos e temos vivenciado, vivenciamos, e é para ser vivenciado sempre os resultados da fé que nós confessamos. E este texto, portanto, nos traz a reflexão, porque, claro que é verdade, isso é verdade, o que a Bíblia diz, essas coisas precisam acontecer constantemente na vida da igreja. Esse operar da fé e do poder do Senhor na igreja primitiva foi o que fez com que a igreja, ela atraísse pecadores, pessoas que, ao ouvirem notícia do que Deus estava fazendo ali, do sobrenatural, eles acorriam, eles iam ao templo e eles presenciavam e recebiam o resultado da fé, da confiança, do que os irmãos da igreja primitiva estavam vivenciando. Então, nós sabemos que a nossa confissão devocional cristã só terá sentido se for acompanhada o operar da fé.
crença nossa é crença de evidências do poder de Deus. Não é de notícias de outras pessoas, mas de vivência também, inclusive, pessoal. E aqui eu tenho certeza que tem muitos irmãos que já vivenciaram esse operar da fé, em curas, em intervenções divinas, em ações sobrenaturais de Deus. Eu sou prova disso. Como já falei isso em 2015, e eu prometi ao Senhor que sempre falar disso. Em 2015, quando fui acometido por aquela bactéria que se alojou, né, no meu coração, na válvula mitral, razão porque fiz cirurgia. Mas eu, em 2015, eu tive, meu quadro clínico não era para estar em pé. E, inclusive, naquela ocasião, eu estava internado no Hospital Aliança, e foi o grupo de médicos que são responsáveis pela parte de cirurgia, foram medir o meu tronco, fizeram todo o procedimento de preparação, de como iria suceder, né, a cirurgia. E, de repente, eles começaram a ver algo diferente, porque os exames davam que a válvula mitral estava, como estava, totalmente estragada. Era só um pedacinho ali, naquele movimento, mas sem ação biologicamente nenhuma. Mas havia o operar de Deus ali. E aquilo que era para cirurgia naquele momento, eu passei 10 anos sem ter um sintoma qualquer, que era para inchar os pés, sentir cansaço, arritmia. Então Deus me segurou nesses 10 anos e eu vi o operar de Deus. Então, sério foi, já te contei isso aqui, que o médico, depois que passei por esse momento, ele me falou: olha, vou dizer agora, mas de 100 escapa um. E eu, ou um aqui, glorificando a Jesus. Então, a fé é algo que deve funcionar. E isso edifica a nossa confiança no Senhor, a nossa fé confessional. Ela proporciona, né, ao pecador enxergar algo diferente no meio da igreja, no meio do crente. Não é? Porque hoje, irmão, todo mundo, até os pecadores cantam até nossos hinos, até imitam nossos cultos por aí. Então, se a gente viver só do rito, tem muita gente fazendo rito, por aí iguais, até melhores que nós. Mas o que faz a diferença é a ação sobrenatural do poder de Deus na igreja. Então precisamos viver, voltar a ter esta realidade acontecendo na nossa vida. Eu não vou repetir as coisas que falei na quinta-feira passada, para não perder aqui a essência da ministração de hoje, para não ter que correr no final. Mandelma sempre me cobre. Quando eu percebo logo que você acelera. Quando está perto, quando o tempo não está dando, aí eu encaixo a metralhadora e aí vou embora. Mas hoje eu vou ser mais tranquilo. Amém? Então, irmãos, o que estamos falando nesses dias é justamente a gente fazer valer a fé que faz acontecer o sobrenatural na igreja. E falando dessa ausência do sobrenatural, a gente vai aqui para o campo missionário, que é um dos nossos sonhos, creio, um projeto de Deus, entrar na Europa também, no campo missionário na Europa, e em especial na Espanha. Uma das coisas que fez com que a igreja esfriasse e tornasse o que se tornou hoje na Europa, foi justamente a diminuição, o esfriamento do poder do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja começou a ficar muito formalizada. Muita gente, muito teólogo, doutores, muita gente intelectualmente e teologicamente capacitados, mas faltou-lhes a unção, o poder do Espírito Santo. Então, hoje, até eu sempre digo que para ir para a Espanha, aquele que Deus vai indicar, e Deus já está me sinalizando alguma coisa, terá que ser
alguém que busque os dons espirituais, alguém que busque o dom da fé, os dons de cura, para justamente quebrar o coração, a rigidez espiritual que está no coração dos europeus. Então a evidência do poder de Deus na igreja, ela faz com que haja um quebrantamento na vida do pecador, e ele veja, olha, tem uma coisa diferente, e ele volta, torna-se para Deus. E eu creio que Deus está interessado em fazer isso na Europa, creio ainda no grande avivamento, glória a Deus. Mas nós que somos do Brasil, irmãos, e nós que somos a Assembleia de Deus em especial, uma igreja por demais conhecida ao longo dos seus 114 anos, como uma igreja de manifestação do poder de Deus. Sempre foi uma igreja destemida, uma igreja sempre procurada, embora zombada por muito tempo pelos tradicionais, que éramos zombados pelo manifestar, pelo falar em línguas, e até por crer e pregar sobre os dons espirituais, não é? Então a gente que é da Assembleia de Deus, e nós somos conhecidos como gente do fogo mesmo, mas do fogo não é o fogo, esse fogaréu de palha que tem por aí, não tem mais zoada, mas não tem nada acontecendo, a não ser barulho. Mas é poder e manifestação com barulho e com evidência. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Porque pentecostalismo tem barulho, tem poder, tem línguas estranhas, tem movimento, não é? O Espírito Santo gosta de movimento. E tem hora que a gente acelera, abre. Mas já é assim mesmo. Glória ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então a gente precisa vivenciar isso. Mas vivenciar de uma forma séria. Hoje há muitas imitações de cura em igreja, de milagres que não aconteceram. Eu não vou dizer questão ética aqui de uma certa denominação neopentecostal, que meu Deus, eu tenho hora que ficar assim, brincadeira, que eu não vejo ninguém andar, não estou vendo cego enxergar, aí boto o povo para dar testemunha aí, e aí? Não, eu estava sentindo uma dor aqui no braço direito, agora já não está mais. Não, eu quero ver Jesus fazer cego enxergar. Jesus quer fazer, é o Jesus de coisas pequenas, Jesus que quer fazer também coisas grandes. Glória a Deus, a gente precisa enxergar aqui, ver, irmãos. Jesus dá vista cego, vê paralítico andar. Jesus pode ou não pode? Mas depende da fé. A fé é o canal para que as coisas de Deus aconteçam. Então ele traz aí, o Tiago, a figura de Elias. E ele apresenta, né, algo, tratei isso aqui a semana passada, que diz, homem semelhante a nós, homem que tinha mesmo paixões que nós. Sim, está falando que ele era um homem, não era um anjo, não era um ser sobrenatural, ele era um homem como nós. Mas o grande diferencial está justamente nas paixões. Quais eram as paixões que Elias tinha? Eram paixões carnais? Que paixões? Então Elias tinha um diferencial. Qual era o diferencial? Elias andava com Deus. Elias tinha intimidade com Deus. E que anda com Deus, tem intimidade com Deus, as suas paixões não são paixões carnais, pecaminosas. Pode ter paixões por outras coisas, né? Paixão por uma casa boa, o carro, isso são paixões. Paixão, né? Para aquele que é solteiro, casar com uma mulher bonita, como eu casei, isso é uma paixão. Mas o diferencial de Elias e aqueles homens que durante a vida da igreja sempre foram destacados em ser usados por Deus, quando a gente vai ver o currículo desses homens, a gente viu o currículo, era um currículo que nos causava, não é, até constrangimento, quando nos comparava a essas pessoas, que eram pessoas de oração, pessoas de palavra, pessoas de vida limpa, pessoas crentes mesmo. Então, o que está faltando nesse tempo para operar da fé, está aqui também. Será que estamos sendo realmente crentes? Será que estamos realmente andando com Deus, como andou Adão, o Noé, Moisés, Abraão, Enoque? É essa a questão.
Então, muitas coisas, quem sabe, dentre tantas coisas que hoje estão carentes da igreja para um maior manifestado poder de Deus, está justamente aqui. Como está a nossa convivência com Deus? Nossa intimidade com Deus? Amém? Vamos para frente. Então a fé, ela está intrinsecamente ligada ao nosso relacionamento com Deus. Aí a gente ora, unge, faz campanha, visita e visita. E a gente fica até, às vezes, envergonhado. E fazendo questionamentos a Deus. Jesus, está acontecendo comigo? Meu Deus. E tem momentos que a gente até quer dizer que é Deus, né? Onde é que está o teu poder? Onde é que está a tua palavra? Que diz que em teu nome, e a gente vai orar e dizer em teu nome, segundo a tua palavra, viu? Aí Deus, estou olhando para você. Eu conheço teu coração. Conheço tua vida. O seu pensar. Então a gente quer que Deus faça as coisas cobrindo aquilo que nós somos, ou seja, maquiando aquilo que nós somos. Não, Deus gosta de verdade, irmãos. Deus age no bem da verdade. Deus não age na mentira, na hipocrisia, na falsidade, não. Deus age na verdade. Então Elias era um homem segundo, um homem como nós, tinha as mesmas paixões, mas era um homem de intimidade com Deus, um homem de diferencial. E é essa a questão. Qual tem sido o nosso diferencial como crentes em relação aos que não são crentes e até certos crentes por aí, né? Então sabemos que fé é resultado da nossa comunhão com Deus. Ela responde o quão próximos estamos dEle. E proximidade e aproximação com Deus é algo que tem que ser considerado. Porque, por vezes, a gente diz: estou sentindo a tua presença, Senhor. Mas a presença do Senhor não se resume a um fervor, uma alegria do momento, de uma boa palavra, de um cântico inspirado. A alegria independe do cântico e até da palavra que está sendo pregada. A alegria está na alma, está no espírito, está lá dentro. Então, quando aqui minha alma está bem com Deus, meu espírito está bem, a palavra vem e aí enche o vaso, mas aí dá. Então, observe quão sério é essa questão, para que o poder de Deus seja manifestado na igreja, de que estamos descuidando justamente desta intimidade, deste relacionamento com Deus. E aí eu toquei rapidamente aqui, inclusive na semana passada, que inclusive a mecânica do relacionamento espiritual com o Senhor é a mesma comparada com o marido e esposa do que Paulo traz em Efésios, capítulo 5, onde se é observado direitos e deveres mútuos, e dentre eles destacam-se a submissão da esposa ao esposo e o amor do marido à esposa. E aí você leva para dentro de um desenho e um contexto espiritual, a gente começa a entender de que toda a intimidade conjugal é fortalecida quando a esposa não só está pronta para receber do marido, do esposo, o amor, carinho e cuidado, como parte que cabe ao marido. Está no texto que apresentei de Efésios 5, versículo 25, diz: vós maridos, amai vossas mulheres. Estou tocando aqui só para a gente pegar o fio da meada. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Entregou-se. Mas principalmente a honra e respeito devido ao esposo. Aí você vai para os versículos 22, anteriores, 22 a 24, que diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então você perceba aí, marido e esposa, uma troca de deveres e obrigações, direitos, deveres. E a gente fica olhando Deus só buscando aquilo que queremos e entendemos que é nosso direito. Sou salvo, Jesus, sou teu servo. E é mesmo. E é salvo, sou filho do rei. Filho do rei que ele é bastardo. Tem filho do rei que é desobediente. Tem filho de rei que arma a tenda para ter relações com as mulheres do pai. E a gente só olha o lado que nos cabe, que nos toca. Aquilo que nos favorece, a gente acha que Deus tem obrigação. E a gente fica procurando nesse tempo uma série de culpados. O pastor é frio. Esse obreiro, ele é bombeiro. Será que só é o obreiro que é bombeiro? Ou você também não é um soldado do corpo bombeiro também, não? Então é observado neste texto aqui que os deveres da esposa, elas são precedidos. Elas precedem ao amor do esposo. Cristo, o amor sobre o crente, sobre a igreja. E isso é importante a gente observar. Então assim é o relacionamento espiritual com o Senhor. Então, quanto mais pura e involuntária é a nossa entrega e submissão a Jesus, maior é o seu amor para conosco. E este amor também ele traz para nós resultados. Porque eu estou sendo submisso a Jesus. Estou sendo obediente ao meu Senhor, à sua palavra. Logo o seu amor me alcança. E aí, nesse relacionamento, minha confiança ela é aumentada. E o Senhor também passa a dar crédito a esta minha submissão, a esta minha dedicação a Ele. Aí eu oro, o Senhor diz: eu vou atender, porque Ele está bem comigo. Ele está se relacionando bem comigo. Então a gente quer as coisas de Deus, mas a gente está negando o nosso bom relacionamento com o Senhor. Então é importante nós observarmos que quanto for maior a nossa entrega a Jesus, maiores são as suas respostas às nossas necessidades expressadas e materializadas nos milagres, sinais, prodígios e manifestação do seu poder, na autoridade divina sobre nós. E a gente chega à conclusão, portanto, que não há resposta do Senhor quando o nosso relacionamento com Ele não atende os requisitos da nossa aliança firmada com Ele. E aí a gente toca em algo importante na questão da plenitude espiritual, porque tudo isso faz parte da plenitude espiritual do crente, da vida, de alegria, da salvação, de vivência, da graça do Senhor. Aí não haverá plenitude espiritual onde o amor de Cristo que Ele nos dá não é correspondido. Aí Ele quer poder,
quer manifestação, quer sobrenatural, quer que Jesus, quando a gente ore, Jesus abra a porta de emprego, Jesus faça aquilo que Ele quer fazer e pode fazer. E será que estamos correspondendo ao seu amor? Aí eu, observando um texto bíblico aqui que fala do relacionamento de Cristo com a igreja, em cânticos ou cantares, Salomão, no capítulo 2, dos versos 4 a 6, aqui leva ao entendimento da plenitude espiritual que o crente precisa viver com o Senhor, nesse relacionamento com Jesus. Levou-me à casa do banquete. Nós estamos aqui hoje num banquete. Banquete da presença de Jesus. O banquete da palavra. Não é? E aqui é uma mesa farta dos dons espirituais, do operar de Deus. Aqui no banquete do Senhor tem cura, tem milagres. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Levou-me à casa do banquete. E o seu estandarte sobre mim era o amor. Olha aí. O amor. Sustentai-me com passas. Aqui fala justamente dessa plenitude de graça e comunhão do crente com Jesus. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A noiva está se sentindo amada e o noivo também amado. A sua mão esquerda, aí falava de proteção, de graça, de intimidade. Isso falta na nossa vida, intimidade com Jesus, irmão. Intimidade com o Espírito Santo. Porque desfaleço de amor, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. A cabeça aqui e o braço de Jesus. Você é minha igreja. Você me pertence. Plenitude de graça espiritual. Aleluia. Então a intimidade com Jesus, ela gera no crente autoridade espiritual para operar os sinais de poder. Aí a gente lê os textos da palavra do Senhor, os registros históricos da palavra de Deus. E a gente começa aqui com Moisés, naquele primeiro desafio, quando está diante do Mar Vermelho. Depois daquele clamor, daquele burburinho do povo, ele consulta o Senhor e diz: Senhor, o que você está fazendo? O que você tem na mão aí? Não deixa ir embora? Vai embora. E a gente vê lá em Êxodo 14, 13 a 28, o texto é muito longo, não dá para a gente dar, mas a gente sabe o que aconteceu. Foi o que o Senhor disse para Moisés: diga ao povo que... E o que aconteceu? Moisés confiou na palavra do Senhor. Fé, intimidade com Deus. E a Bíblia diz que Moisés conversava, era o único. Eu falei isso aqui na quinta-feira passada, naquela dificuldade da murmuração de Arão e Miriam contra Moisés, que aquela reunião que o Senhor fez: vem cá, vamos sentar aqui nós quatro. Disse: ó, para as outras pessoas aqui eu usei profeta, mandei minha passagem por outros meios, mas como Moisés, boca a boca, boca a boca. Será, irmãos, que nós alcançaremos isso? De conversar boca a boca com o Senhor? A gente falar com Ele, a gente o ver e chegar pelos olhos da fé, o balbuciar, o movimentar dos lábios de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é graça. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Isso me toca.
e me cobra também. Porque isso não é mais real. E por que somos tão distantes do Senhor? Moisés obedeceu, creu. E o mar se abriu. Josué, capítulo 10, versículos 12 a 14. Na autoridade e confiança do nome do Senhor. E o que aconteceu diante daquele enfrentamento com os amorreus? Estava escurecendo e a guerra não ia ter problema, porque não ia morrer, não ia ter fim aquela guerra naquele dia. Aí o homem de fé, de intimidade com Deus, diz assim: lua, sol, detém lá no vale de Ajalon. E lua, para aí! O que aconteceu, irmãos, é um fato histórico, cientificamente provado. Está provado na ciência que houve essa paralisação da terra. A ordem de um homem de fé fez a terra parar sua rotação. E nada despencou de lá para cá. Manteve tudo no equilíbrio do Senhor. Isto é fé, é intimidade com Deus. E por quê? Não se vê isso mais. Eliseu, tomaram um machado emprestado. Daqui a pouco, sempre tem um distraído, né? Sempre tem. O distraído deixou cair o machado que ainda era emprestado. Aí Deus é tremendo. Aí Eliseu providenciou um pedaço de pau. Você já viu pau e ferro se atraírem? Pois a fé faz. E o machado, ó, eu sinto. Oh, glória, o Jesus é o mesmo. Deus é o mesmo. E eu sei que tem pessoas aqui precisando de ação sobrenatural de Deus. Eu sinto isso. O Deus que para a terra. O Deus que faz machado flutuar. O Deus que barra e abre o mar vermelho. É o mesmo. E eu sinto a presença dele aqui. Intimidade com Deus. Ei, labada. Há uma cobrança de Deus no meu ministério. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. Eu sempre disse a Deus: Senhor, eu preciso evidenciar mais o teu poder. Eu não quero ser um pastor comum. Eu não quero. Eu quero ser um pastor que veja Deus agir. Não quero ser um pastor de púlpito. Pastor de fachada. Eu quero ser um instrumento de Deus. Não se conforme, obreiro, disso. Deus quer te usar. E Deus pode fazer coisas extraordinárias que vocês nunca pensaram que ia acontecer. Frágeis como vocês são, como eu sou, mas o poder de Deus é algo tremendo.
Ele utiliza as coisas frágeis para mostrar aos fortes que eles não são nada sem Jesus, sem o poder de Deus. Glorifica Jesus. Esse Jesus já é real e eu sinto a presença dele aqui esta noite. Aí a gente vem mais próximo da gente. Aí está Pedro, Tiago, Pedro e João. Aleluia. Eles vão lá ao templo, como era costume, participar da oração. E quando chega o caminho, está lá aquele homem que sempre estava ali, à frente da porta, chamada Formosa, do templo de Jerusalém. Quando ele chega ali, aquele homem pede uma esmola a eles. E eles dizem: olhe para nós. Aleluia. Será que a gente pode um dia dizer isso para alguém? Olhe para nós. Ali tem algo muito misterioso. Olhe para nós. Ali mostra, eram homens comuns, mostra fragilidades, mas também leva ao nosso entendimento esse olhar. Olhe para nós, dignidade, graça, verdade. Olhe para nós. Não temos ouro, não temos prata, temos dignidade. Agora, além da dignidade, tem mais coisa. Em nome de Jesus. Levanta. Deus quer fazer algo tremendo, irmão, na igreja desses dias. Deus está esperando em nós, obreiros. Precisamos mudar esse quadro, em nome de Jesus. Aleluia. E aí a gente vai para Marcos 16, 17, 18. E esses sinais, aleluia, seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão os demônios. E quantas pessoas possessas, e muitas vezes dentro da nossa casa, convivendo conosco, a gente sabe que tem demônios, mas falta-nos autoridade para fazer Satanás sair. Oh, nesta noite Jesus está devolvendo aqui autoridade. Jesus está trazendo de volta a autoridade. Os demônios vão ser expulsos, pessoas serão libertas pelo poder do nome de Jesus. Toma posse. Se apossa dessa autoridade. Crente, você é instrumento de Deus. Usa a confiança que você tem nesse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Falarão novas línguas. É sinal também. Falar línguas estranhas está dentro do contexto da fé. A gente orar. Jesus vai batizar a gente aqui hoje, esta noite, com o Espírito Santo, e Jesus batizar mesmo. Aleluia. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, e hoje, se bebermos, vai morrer, viu? Será que vamos viver ou morrer? Se alguém armar alguma coisa aí para a gente tomar um veneno. Mas a Bíblia diz
A minha Bíblia, a sua Bíblia. E se beberem. Não é suicídio não, viu? Se beberem aqui, está falando de situações diversas. Um remédio, pode até ser um veneno, uma aplicação de um remédio errado, algo que alguém pode, usado por Satanás, fazer isso. Mas o texto diz, se beber, pode botar veneno aí, botou. Dá golada, dê meu filho golada. Aí Jesus, é água. Mas hoje, será que se a gente beber morre ou vive? Diz que não fará dano algum, não vai dar nem dor de barriga, nem dor de cabeça. Aí ele diz algo que perturba muito a vida da gente. Pregadores, irmãs de ciclo de oração, servos de Deus, e porão. Botando isso aqui, porque quem sabe Jesus vai fazer alguma coisa aqui. E porão as mãos sobre os... O que é que diz? Precisamos testemunhar, irmãos, do poder de Deus na igreja. Uma igreja inativa, uma igreja que não fervor, não aparece, que as manifestações do Senhor é um segmento, estão cantando, são pessoas direitas, são pessoas transformadas, sim, mas aí não encerra tudo. O poder de Deus. Mas aí há aspectos que envolvem o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento que gera confiança. E aí vai muitas coisas. Até o real motivo de ser crente, de servir a Deus, servir a obra, tem a ver com uma ação da fé, com uma operar da fé. Como se iniciou esta minha vida de crente? Foi Jesus que me chamou mesmo? Ou fui plantado? Já sabe por quê, né? Porque a Bíblia diz isso, o joio e o trigo. Um foi o Senhor, dono da terra. O outro foi o forasteiro, o entrão, que semeou no meio do trigo o quê? O joio. E joio aqui é crente que não é crente, tem cara de crente, jeito de crente. E até, quem sabe, glorifica como crente, mas é joio. Isso dificulta a fé. Joio não faz pão. De joio não faz pão. Tem muita gente por aí. Pastores, apóstolos, bispas, não sei o quê, cá de joio. Não estou aqui generalizando. Porque de joio não faz pão. Só faz pão de trigo. E trigo passa pela peneira, pelo moer, vai ser moído. Isso são provações de Deus, provas de Deus, testes de Deus. Então, o que levou a pessoa a aproximar-se da igreja? Aí a gente faz aqui mais profundamente. Ministerialmente. Será que foi Jesus que nos chamou mesmo? Qual foi a circunstância do meu chamado, da minha vocação, chamado que eu apresento ou ostento? Isso é importante. Que me levou a ser um pastor, evangelista, presbítero, etc. Aí a gente vai para Atos 8, 18 a 23. E aí a gente vai ver algo interessante sobre Simão, o mágico, que se converteu, pelo menos foi batizado, né?
não significa conversão. Ele diz ali, né, que ele foi agregado ali, entrou na igreja. Se houve a conversão mesmo, ele foi batizado. Então tornou-se membro da igreja de Samaria. E aí ele viu os discípulos lá, os apóstolos, fazendo, quando punha as mãos nas pessoas, recebiam o Espírito Santo, eram batizados do Espírito Santo, recebiam o fogo do Espírito. E ele se encantou com aquilo ali. Aí disse: vocês querem quanto para me dar aí, para eu fazer a mesma coisa de vocês, rapaz? Tem muita gente aí, irmão, pagando para ser pastor, pagando para ser bispo, pagando para ser um bocado de coisa, mas não é nada. E aí a gente vai ver nesse texto, justamente, esse Simão, o mágico, ele sendo rechaçado e repreendido por Pedro. Atos 8, 18 a 23, diz assim: aleluia. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, com a intenção de se pregar, de se evangelizar, de fazer coisas por aí. Será que é mesmo no sentido puro, espiritual? Ou é algo simplesmente para aparecer? Ou até tirar proveito, né? Din-din é bom. E quem não quer trabalhar, melhor ainda. Porque recebe dinheiro sem gemer. É bom. Aí ele diz mais, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aleluia. Aí foi que Pedro respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus te alcança por dinheiro. Leva o mesmo entendimento daquele que explora um suposto ministério que ele tem, pagar dinheiro para receber a oferta grande. É sério. Então tem pessoas que podem estar no nosso ministério e quer que as coisas aconteçam, mas não vai acontecer nunca, porque não é crente, não é pastor, não é obreiro, não é dirigente de situação, não é nada. Porque Deus só age na verdade, irmãos, acabou. Deus é verdade. Então não há maquiação de milagres, né? Aí lembra aquele que aconteceu na igreja aí, do aleijado, né? Não, do cego. Não, do aleijado, que estava atrás da cortina e estavam forjando ali e tal, de um camarada que era fonhe e outro era aleijado. E daqui a pouco, esperando acontecer o milagre, eu sei que gritaram aí, o fonhe gritou: ei, aconteceu o milagre. Não, o aleijado caiu. Esperando sair o milagre atrás da cortina, o milagre, o aleijado caiu, e o fonhe não falou, ficou fonhe, e o aleijado ainda caiu. Irmão, tem muita coisa forjada por aí, irmão. Mentira, falso testemunho de curas. Mentira! Paga, as pessoas não pagam, irmão, para dizer que Jesus curou. Então, a verdade acima de tudo. Se não há verdade, não há poder de Deus. Não há verdade nas manifestações espirituais. Tempo de convivência como crente é importante assim, no sentido, o novo convertido, ele, né, eu digo novo convertido, aquele que se converte com sede e é bem discipulado, ele fica num fervor terrível e a gente tem que caminhar logo para buscar o batismo do Espírito Santo. E quando busca e incendeia, tem tudo para se tornar um crente cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Não é? Isso é importante, mas eu trago o entendimento também do sentido que é importante para nós, que isso é uma questão do tempo também, quando eu falo a convivência com um crente. Porque, por exemplo, tem crente que tem 25 anos de crente,
Logicamente, se eu tenho 25 anos de crente, há uma tendência lógica de eu conhecer bem a palavra, ter mais intimidade com Deus, orar mais, né? Ler mais a palavra. Mas nem sempre é assim. Que deveria ser. E o que a gente vê nisso, muitas vezes, estou falando aqui de crentes, para ser despertados a confiar no Senhor, a fé funcionar desses crentes, eu estou trazendo essa reflexão, porque como é que um crente tem 25 anos, irmão? Daí eu vou fazer um questionamento aqui, bem forte. E nesses 25 anos não foi batizado com o Espírito Santo ainda. Tem um mistério aí. Eu não estou falando de pecado, não, tem um mistério. Por quê? O que é que Joel diz? É para quem? Para tantos quantos, os que creem, todos quantos o Senhor Jesus chamar. Essa revelação Pedro faz também. E foi chamado. A promessa é para quem? Para todos. Mas eu faço a ligação do batismo do Espírito Santo a uma vida cheia do Espírito Santo. Porque eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo, não é para falar língua estranha, é o sinal, é a evidência. E a gente precisa ver, tem gente, eu repito sempre aí, Jesus vai ter que mandar um avivamento em muitos púlpitos, tomara que o nosso também não precise. Porque a gente vê muita gente dizendo que é batizado do Espírito Santo, mas não vê uma língua estranha. Como é que você está no meio do incêndio e você não se queima? Então, quando trago essa reflexão, estou falando o seguinte, que o tempo de minha convivência com Deus, de igreja, é assim para eu ter uma intimidade grande com Deus. É para ser uma vida cheia do Espírito Santo. E o que se vê não é isso. A gente vê um exemplo da igreja de Corinto, né? Não dá tempo de citar aqui, mas em 1 Coríntios 5, a gente vê em Coríntios 3, de 1 a 3, não é? Que fala dos crentes. Paulo orientou tanto aquela igreja tinha dons espirituais, tinha tudo, mas era uma igreja cheia de crentes, o quê? Carnais. E ele diz, meninos e carnais, está no texto. Além de ser menino, ainda era carnais. E carnais aqui não significa especificamente pecado, de adultério, embora tinha também, Paulo cita aqui. Mas nesse caso aqui ele está se referindo justamente carnal, no sentido daquele crente que está desprovido das coisas espirituais, irmão. Tem crente que é assim, tanto faz falar língua, tanto faz dar glória a Jesus, tanto faz dar aleluia, tanto faz ter oração, não ter, tanto faz. Tem crente assim, é crente carnal. Agora, se no céu vai entrar crente carnal, que Jesus responda. Então, na igreja, ela pode ter vários tipos de crente, de obreiro, interesseiros, verdadeiros e também falsos. Filipenses 1,15, eu estou terminando, 15 a 19, Paulo diz algo interessante. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja. Não tem pregador que ele prega porque tem inveja. Ele é pastor e abriu uma igreja porque ele tinha inveja dos outros que era passar na frente dele, que alguém passa na frente de alguém, do chamado de Deus. Aí ele ficava revoltado, aí disse, eu vou abrir também, por inveja. Tem muito lugar aberto por aí que foi aberto por inveja. Se Jesus opera na inveja, não sei. Que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, viu? Vixe, tem aqueles que abrem trabalho para contender com o pastor que excluiu ele, com a igreja que não quis ele. Aí eu vou abrir pertinho, vizinho a igreja, viu? Contenda. Tem obreiro, tem crente desse jeito. Paulo está dizendo aqui. Ele diz mais. Mas outros de boa vontade. De boa vontade. Mas nem sempre, por ter boa vontade, significa que está aprovado de Deus. Tem boa intenção, irmão. Mas não foi chamado para Jesus. Tem boa intenção de pregar, tem boa intenção de abrir de pastorear, mas Deus não chamou. Se contente, olhando para Jesus, esperando o céu. De repente, se vai ser pastor, vai se desviar, ainda vai ser pastor que Jesus não chamou, vai ser obreiro, vai abrir um trabalho que Deus não mandou, vai morrer espiritualmente. Estou encerrando. Estou vendo já a gente abrindo na boca. Mas não é a pregação de Paulo, não, né? Aí ele diz mais,
Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente. É brincadeira alguém falar de Jesus, ter um ministério, ter um trabalho até de impacto, e não é algo puro. Tem outros pensamentos, mas está falando, então eu estou fazendo, coisa de Deus. E Deus está olhando, para quem meu filho está fazendo? Para quem minha filha está fazendo? Aí ele vai concluindo aqui, estou terminando. Aí você diz, não acaba, pastor? Aí ele diz mais, julgando aquilo, são as minhas prisões. Aí tinha aquele que abriu o trabalho, ia pregar, ia fazer isso e aquilo, para perturbar a vida do Paulo, que já estava preso, sofrendo, e ainda estava aqueles camaradas perturbando a vida dele para aumentar mais as prisões dele. Isso tudo acontece no Evangelho. Aí a gente resume aqui, dizendo o seguinte: como é que a fé vai operar? A fé sobrenatural, vai existir, vai repercutir numa vida assim. Então tem muito barulho por aí, irmão. Mas não acontece nada e não vai acontecer, porque não é verdade. Outra coisa, tempo de interação devocional com Deus, isso aqui é tudo. Não ora, quando acorda é aquela reza de todo dia. Jesus, te agradeço pela noite em paz, viu? Eu vou trabalhar nesse tanto, me guarda do mal. Jesus, estou vendo Deus. Crente que não lê a palavra, irmãos, não é crente não. Como é que você pode dizer que tem intimidade com Deus, tem comunhão com Deus, se você não conversa com Deus? Se você não ouve a voz de Deus? Não tem tempo para a palavra, não tem tempo dedicado à oração, não tem jejum. Que fé vai funcionar, irmão? Aí fica ele fazendo aquele espetáculo. Receba, vai ter milagre, vai ter nada, ninguém vai receber nada, porque Deus não é menino. Deus não é brincadeira, Deus é coisa séria. Então quer poder, irmão, quer que a fé funcione? Vai orar, crente. Vai pagar o preço da oração? Vamos orar. Que a gente não ora mais. Nem a gente obreiro, nem os crentes, pior ainda. Muitos crentes. E até tem crente que ora mais que a gente já. Antes eram os pastores que oravam mais que os crentes. Hoje os crentes estão orando mais do que os pastores, que os obreiros. Que não tem tempo nem para orar. Até na hora do culto, que devia ter um tempo maior para orar, a gente chega já. Aí fé vai acontecer. Pode derramar um litro de óleo na cabeça, não vai acontecer nada. Pode espinhar, sai, receba. Recebe o quê? Você vai receber, você vai dar o que não tem. Receber o quê se você não tem nada para dar? Se eu não tenho nada para dar. Sabe como é sério o negócio da fé? É pela fé. A Bíblia diz, tenha fé, viu? É. E eu encerro dizendo, irmãos, é necessário que a gente tenha uma vida, porque o crente que ora, um crente que medita, um crente que jejua, um crente que tem um compromisso sério com Deus, ele vai ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ele vai ter intimidade com Deus. Ele vai ter experiências profundas com Deus. Ele vai conseguir mergulhar as profundezas da graça, da glória, do poder de Deus, conforme Ezequiel 47, 1 a 5, que fala das águas. Que a água foi aumentada do seu nível. Aqui ele fala crescimento espiritual, intimidade com Deus. Então, meu amigo, se você não tem intimidade com Deus, vai ficar água só lá nos pezinhos mesmo, no tornozelo. Não vai sair dali. Mas o Senhor nos chama, nós, principalmente obreiros, às águas profundas. Aonde a gente tem que nadar. Nadar sobre as águas. Mas tem que saber nadar, senão vai se afogar.
Porque poder também demais, a ação do poder de Deus, quando não vivenciado da forma correta, também afoga o crente. Tudo demais. E Deus gosta de dar tudo dentro dos conformes da sua medida. A uns mais, a outros nem tantos. Cada um na sua medida. Aí que está a essência dos dons espirituais. Para aquele que for útil, o Senhor dá conforme aquilo que Ele quer e a quem quer. O que Jesus está falando para a gente aqui, olha. Eu estou aí. Os céus estão à disposição da igreja, do crente. Busque, busque. Vai ter milagre, vai ter salvação. Irmãos, a salvação é algo que depende também da fé. A gente deve pregar com confiança no que está pregando. Às vezes a gente prega as coisas sem confiança nem no que está pregando. Prega mais por um costume, por um hábito, pelo conhecimento teológico, pela praticidade que tem, o conhecimento, a memória que se tem de um texto, de um acontecimento bíblico. Porque Zaqueu, aí feita aquela pregação toda, o Zaqueu, que homem aquele homem, aí fica rolando desse homem todo, e Zaqueu não desce lá da figueira, não desce. Fica o tempo todo Zaqueu lá em cima, nem Jesus vai na casa de Zaqueu, nem Zaqueu desce da cadáver. Nessa noite, tomara que Zaqueu desça. E a gente vai na casa de Zaqueu levando salvação, graça, poder, despertamento. Amém? Deus abençoe.